Bom dia, colegas vereadores, bom dia, assistência presente, bom dia, nossos funcionários, bom dia, queridos internautas. É sempre muito bom poder contar com a sua participação, com a sua interação. Daremos início a mais uma sessão ordinária, hoje, 31 de março de 2026. Solicito o secretário que faça a chamada regimental, por favor. Vereador Dida Gabarito. Presente. Vereador Anderson Chaves. Presente. Vereador Tony Russo. Presente. Vereador Aurélio Barros. Presente. Vereadora Pastora Cris. Presente. Vereador Felipe Lopes. Presente. Vereador Josué Pereira. Presente. Vereador Rafael Braga, presente. Vereador Vitor Santos. Presente. Senhor presidente, feita a chamada regimental. Havendo o número regimental, declaro aberta a presente sessão em nome de Deus. Solicito o secretário que faça a leitura da pauta e comunique com os senhores vereadores que se encontram sobre a mesa os livros de presença e inscrição para uso da tribuna do pequeno expediente, grande expediente e da ordem do dia. Pauta da 15ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 8ª legislatura 2025-2028. Matéria expediente, projeto de lei ordinária número 34 de 2026, de autoria do vereador Tony Russo. Requerimento número 3 de 2026, de autoria do vereador Anderson Chaves. Indicação número 72 de 2026, de autoria do vereador Anderson Chaves. Indicação número 73 de 2026, de autoria do vereador Tony Russo. Indicação número 74 de 2026, de autoria do vereador Rafael Braga. Indicação número 75 de 2026, de autoria do vereador Vitor Santos. Moção número 3 de 2026, de autoria do vereador Vitor Santos. Projeto de lei complementar número 5 de 2025, de autoria do vereador Aurélio Barros. Matérias de ordem do dia, projeto de lei complementar número 5 de 2025, de autoria do vereador Aurélio Barros. Projeto de lei ordinária número 258 de 2025, de autoria do vereador Vitor Santos. Projeto de lei ordinária número 3 de 2026, de autoria do vereador Anderson Chaves. Projeto de lei ordinária número 18 de 2026, de autoria do vereador Felipe Lopes. Projeto de emenda modificativa número 2 de 2026, de autoria da Comissão de Obras, Serviço Público, Saneamento, Meio Ambiente e Pesca. Requerimento número 3 de 2026, de autoria do vereador Anderson Chaves, e as indicações número 72, 73, 74, 75 de 2026, e a moção número 3 de 2026. Senhor presidente, feita a leitura da pauta conforme solicitado por Vossa Excelência. Solicito o secretário que faça a leitura dos ofícios e memorandos, caso haja. Não havendo ofícios nem memorando, solicito o secretário que faça a leitura das matérias constantes na íntegra, por favor. Projeto de lei número 34 de 2026, institui a Patrulha de Proteção Animal, Patrulha PET, no município de Armação dos Búzios e da outras providências. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios, por seus representantes legais, resolve. Artigo 1º, fica instituída no município de Armação dos Búzios a Patrulha de Proteção Animal, Patrulha PET, destinada à prevenção, fiscalização e combate a maus tratos e abandono de animais. Artigo 2º, a Patrulha PET atuará por meio da Guarda Municipal Ambiental ou órgão municipal competente, devendo utilizar viaturas identificadas e equipe treinada para atendimento de ocorrências relacionadas à proteção animal. Artigo 3º, compete à Patrulha PET: 1. Atender denúncias de maus tratos e abandono dos animais. 2. Realizar fiscalizações em locais denunciados. 3. Resgatar animais vítimas de maus tratos. 4. Encaminhar animais resgatados para atendimento veterinário ou abrigo adequado. 5. Orientar a população sobre guarda responsável. 6. Apoiar ações de educação ambiental e proteção animal. 7. Encaminhar ocorrências às autoridades policiais quando houver indícios de crime. Artigo 4º. Para a execução das atividades da Patrulha PET, o município deverá: 1. Disponibilizar viaturas específicas para a causa animal. 2. Capacitar agente da Guarda Municipal Ambiental. 3. Firmar convênios com clínicas veterinárias, ONGs e protetores independentes. Criar canais específicos de viatura. Artigo 5º. O município poderá criar canais de denúncia, incluindo telefone específico, aplicativo ou plataforma digital e atendimento presencial nos órgãos municipais. Artigo 6º. Os animais resgatados pela Patrulha PET poderão ser encaminhados para tratamento veterinário, programa de adoção responsável ou desenvolvido ao tutor quando regularizada a situação e mediante avaliação técnica. Artigo 7º. As despesas decorrentes da execução dessa lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 8º. O Poder Executivo regulamentará essa lei no prazo de até 90 dias após sua publicação. Artigo 9º, essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Sala das Sessões, 30 de março de 2026, Tony Russo, vereador autor. Requerimento número 3 de 2026, dispõe sobre requerer a realização de audiência pública para a discussão sobre despejo de efluente e a poluição hídrica no Rio Una, bem como seus impactos ambientais na Praia Rasa e no Mangue de Pedra. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vereador que subscreve atendendo exclusivamente ao interesse público nos termos do artigo
terceiro inciso 3 da resolução número 1130 requer a realização de audiência pública com o objetivo de fomentar o diálogo e a construção de soluções entre o poder público, as secretarias responsáveis, em especial a Secretaria de Clima e Sustentabilidade do município de Armação dos Búzios, a Secretaria de Meio Ambiente do município de Cabo Frio e Búzios, Consórcio Intermunicipal Lago São João e Sociedade Civil Organizada, as associações de moradores da Praia Rasa, os grupos de preservação ambiental, bem como representantes da Prolagos, INEA, Ministério Público e da Comissão de Meio Ambiente da LERJ, com a finalidade de debater crise ambiental na região da Praia Rasa e do Rio Una. Sala das Sessões, 30 de março de 2026, Anderson Chaves, vereador, autor. Indicação número 72 de 2026, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador que subscreve atendendo exclusivamente interesse público nos termos do artigo 117 do Regimento Interno, indica toda mesa o envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que avalie e viabilize por meio da Secretaria do Clima e Sustentabilidade, que seja realizada a análise da qualidade da água proveniente do Rio Una, bem como a implementação de monitoramento periódico, incluindo diferentes pontos ao longo do curso do rio, visando o acompanhamento contínuo das condições ambientais e a adoção de medidas preventivas, se necessário. Sala das Sessões, Anderson dos Santos Chaves, vereador, autor. Indicação número 73 de 2026, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vereador que subscreve, atendendo ao interesse público nos termos do artigo 117 do Regimento Interno, indica a toda mesa o envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito, solicitando a instalação de quebra-mola, faixa de pedestre e sinalização na Estrada da Usina, Rua São Francisco Centro. Sala das Sessões, 30 de março de 2026, Tony Russo, vereador, autor. Indicação número 74 de 2026. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vereador que subscreve, atendendo exclusivamente ao interesse público nos termos do artigo 117, no uso de suas atribuições legais, indica ao excelentíssimo senhor prefeito o envio de expediente à secretaria competente, solicitando a instalação de fraudário no Hospital Municipal Rodolfo Perissé, neste município. Sala das Sessões, 30 de março de 2026, Rafael Braga, vereador, autor. Indicação número 75 de 2026, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vereador que subscreve, atendendo exclusivamente ao interesse público nos termos do artigo 117 do Regimento Interno, indica a toda mesa o envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito, solicitando que determine junto ao setor competente a realização de obras de reforma, manutenção e modernização do posto de guarda-vidas localizado na Praia de Jeribá. Sala das Sessões, 30 de março de 2026, Vitor Santos, vereador, autor. E, por último, senhor presidente, a moção número 3 de 2026, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vereador que subscreve, atendendo exclusivamente interesse público, requer a dota mesa, nos termos do artigo 168-A do Regimento Interno, a concessão de moção de congratulações e aplausos à Convenção Batista Fluminense. Sala das Sessões, Vitor Santos, vereador, autor. Senhor presidente, feita a leitura das matérias na íntegra, conforme solicitado por Vossa Excelência. Não havendo oradores inscritos para o pequeno expediente, encaminho para a CCJ o projeto de lei ordinária de número 34 de 2026. Não havendo oradores inscritos. Convido o vereador Anderson dos Santos Chaves a fazer uso da tribuna no grande expediente. Tempo regimental, 15 minutos, vereador. Senhor presidente, assistência, internautas que nos assistem nessa manhã, meu cordial bom dia. Presidente, o que me traz hoje aqui a essa tribuna são duas matérias de nossa autoria que se encontra sobre a pauta de hoje. Uma matéria em especial, que daqui a pouco estaremos discutindo aqui, é o requerimento de número 3, onde tem uma solicitação de uma audiência pública para que possamos estar ouvindo a Prolagos, o INEA e outros órgãos competentes acerca desse material que apareceu mais uma vez e que já aparece há muitos anos ali no deságue do Rio Urna. E esse requerimento
apesar de estar escrito nele autor, vereador Anderson Chaves, eu só assino esse requerimento porque estou vereador. Mas o autor desse requerimento, verdadeiramente, não sou eu. O autor desse requerimento é a população que não aguenta mais aquela situação. O autor desse requerimento são todos os ambientalistas, associações, ONGs, que fazem esse e muitos outros movimentos na cidade, que conseguiram muitos feitos na cidade. Inclusive, já existe até uma determinação do Ministério Público Federal, onde expediu um ofício ao prefeito de Cabo Frio para que seja averiguado aquela situação, para que seja dado explicações daquela situação, porque Búzios está sendo afetado, o morador de Búzios está sendo afetado, principalmente o morador ali da Rasa, em especial da Maria Joaquina, mas aquele assunto ali está dentro da cidade de Cabo Frio. Aquilo ali hoje é uma ação onde Cabo Frio acaba tendo uma responsabilidade muito grande em estar acompanhando ali. E mais uma vez, nós estamos falando de Prolagos. A gente já tem uma bandeira dentro dessa casa, que também não é minha, a gente vem se somando ao clamor da população. E quando eu faço questão aqui de frisar de quem é a autoria, é para deixar bem claro que eu estou vereador e estou, aos olhos de alguns, político. Mas eu não caminho na política fazendo politicagem. Eu não preciso fazer de determinadas situações um palanque. Eu não vivo dessa maneira e eu me recuso a viver dessa maneira. Então a gente não está aqui fazendo campanha só por estar num cargo. Eu tenho consciência que quem me colocou na cadeira que eu estou hoje, além dos 820 votos que nós tivemos nas urnas, foi a vontade de Deus. E eu tenho esse temor e eu tenho essa vivência. E tenho certeza absoluta que tudo aquilo que eu estiver lutando aqui não ele foi lá para poder aparecer, ele fez isso para poder fazer um vídeo. E por que eu estou falando isso? Porque existem pessoas e pessoas. E eu não sou esse tipo de gente, eu não pretendo ser esse tipo de gente, nunca. Quer seja na vida pública ou na minha vida particular. Então, é bom que isso fique claro, porque a classe política, ela está muito desacreditada, principalmente no estado do Rio de Janeiro. Mas nós estamos aqui fazendo o nosso dever de casa. E às vezes parece que o nosso dever de casa é oportunismo. Mas se tem uma coisa que eu não sou, é oportunista. E quando eu preciso usar de uma oportunidade, é em favor da sociedade e nunca para meu benefício próprio. Dito isso, eu gostaria de trazer algumas informações, porque é importante a gente entender da participação popular. Nós estivemos ali domingo na manifestação no Rio Una, junto com a população, como já falei aqui, algumas entidades de classe organizada do meio ambientalista, que eu deixo aqui os meus parabéns à população da Maria Joaquina, a um senhor que eu conheci lá, por exemplo, de nome Marcos, e outros mais que não veem o nome agora, a SOS Rio Una, Cidadania Buziana, e outros mais que estavam ali presentes, e todos se sintam aqui citados. Essa é uma luta popular, essa é uma conquista popular. E o vereador só está aqui fazendo o papel dele de fiscalizador e reverberar aquilo que a população pede. Então é tão e somente isso e nada mais. Mas eu também gostaria de dizer que no dia 12 de março de 2025, ano passado, eu aprovei uma indicação nessa casa de número 57, aonde, por escuta popular, e não só por escuta popular,
por uma questão de cidadania, por uma questão de justiça com a população da Maria Joaquina. Nós pedimos aqui e aprovamos aqui, envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito a formalizar a parceria entre a Prefeitura da cidade de Armação dos Búzios e a Prefeitura da cidade de Cabo Frio, para garantir o atendimento em saúde aos moradores do bairro da Maria Joaquina, por meio de um convênio intermunicipal, consórcio público ou acordo de cooperação. Na época da aprovação dessa indicação, eu estive pessoalmente, após a aprovação dela, com o prefeito Alexandre Martins. E o prefeito me relatou coisas que eu já sabia e outras eu passei a tomar ciência. A educação de Búzios atende a Maria Joaquina. A saúde de Búzios atende a Maria Joaquina. E outras secretarias também atendem a secretaria. Existem ruas, inclusive, ali, que talvez por até falta de o marco correto, tem até iluminação feita ali dentro. Tem coleta de lixo que chegou a acontecer. Então, Búzios, dentro das suas limitações, ou seja, a administração atual, dentro das suas limitações, ela tem feito o seu papel. E esse problema da Maria Joaquina, ele não começou hoje. Tanto é que um dos clamores que tiveram no domingo, no sábado, não, domingo, perdão. No domingo ali, foi algumas pessoas falando sobre a anexação da Maria Joaquina. E nós temos aqui na casa as pessoas que já acompanham isso há muitos anos. Então, assim, há um momento oportuno, senhores vereadores. Quando eu aprovei essa indicação, na época, a gente pediu aqui aos meus colegas, aqui todo mundo já tem um pré-candidato, que nós possamos, se é para ser oportunista, que nós possamos, então, em favor da população da Maria Joaquina, por exemplo, assim como do Rio Una nesse momento, que a gente não faça só campanha, não. Que a gente peça para essas pessoas terem responsabilidade com o mandato delas. Porque quando você se elege deputado federal dentro do Estado do Rio de Janeiro, o seu compromisso é com o Estado do Rio de Janeiro, e não com o seu metro quadrado. Então, eles precisam, na verdade, cumprir o que manda o mandato deles. E eles não estão fazendo favor nenhum para a gente. Eles estão fazendo o que realmente eles têm que fazer. Então, que todos nós aqui possamos bater na porta dos nossos pré-candidatos, federal, estadual, senador, governador, e lembrá-lo, principalmente se ele tiver mandato, lembrá-lo que ele precisa fazer pela nossa região, porque a gente não tem mais como viver essa situação. Hoje eu ouvi de um vereador aqui que a luta é antiga, porque ele já vem também assistindo isso. E o vereador que me falou, fala com desânimo, no sentido de tipo assim, eu continuo ativo, Anderson, eu continuo aqui na luta, eu também estou dentro dessa guerra, mas a gente às vezes chega a criar um desânimo porque o outro lado também precisa participar. E quando a gente fala o outro lado, a gente está falando aqui de uma concessão. Essa concessão quem deu foi o Estado do Rio de Janeiro. Se a Prolagos hoje está aí fazendo a exploração de água e esgoto na nossa cidade, é porque foi dada uma concessão. Então essa concessão, ela trouxe consequências. Trouxe a água potável que a gente não tinha no cano? Trouxe. Mas a gente precisa ter responsabilidade. Mais do que responsabilidade, a gente precisa ter comprometimento. Em alguns momentos, esse comprometimento se chama comprometimento social, que é o que está faltando. Quando a gente tem defendido aqui, que também foi uma pauta que, por uma iluminação, e talvez não só por iluminação, mas sim por indignação. Eu vou pagar esse mês, eu vou pagar esse mês na minha casa, uma conta de 10 metros cúbicos de água, onde o meu consumo, a conta é minha, está no meu nome, foram 4 metros cúbicos. Eu tenho inquilino meu, alô,
Alô, estou falando alto, é isso? Ah, tá. Eu tenho inquilino meu, é porque mudou o som aqui. Acho que mexeram na mesa. É só um nós. Eu tenho inquilino meu, por exemplo, que tem um banheiro. Só um banheiro, para pouco uso. E o banheiro dele, por exemplo, tem um consumo ínfimo. E vai pagar também essa conta. Meu som não está funcionando, hein? E é isso. Viu? Falei que tinha mexido no botão aí. E é isso, exatamente isso. E a gente não aguenta mais isso. A gente está aqui brigando, a gente está aqui lutando para que isso possa acontecer. E às vezes, a nossa voz, a nossa fala, ela incomoda. Mas vai encomendar, eu não estou preocupado com isso não, porque eu não vim aqui para agradar, eu também não vim para desagradar, mas podem ter certeza, quem me acompanhou, quem esteve lado a lado comigo, sabe que nós fizemos uma coisa na nossa campanha, é fazer a diferença. E para algumas pessoas que conseguem entender bem, fazer a diferença não significa que eu seja diferente de ninguém. Eu sou um ser humano igual a outro qualquer dentro desse ambiente aqui, desse planeta Terra. Mas alguns vereadores, inclusive dentro dessa casa, alguns não, todos, a gente não continua mais, a gente não quer mais a mesma coisa do mesmo. Então, assim, é muito importante que a população esteja imbuída nisso. Sabe por quê? Porque nós vamos passar. Hoje sou eu, amanhã pode ser outra pessoa, e essas lutas, elas precisam chegar a um fim. Ontem eu ouvi, por exemplo, da dona Leia, que é marisqueira, lá na praia, dizendo que ela está com medo, que ela está com receio de comer o marisco, porque ela disse que os familiares dela comeu e teve uma diarreia. E para finalizar, a gente tem uma indicação que eu acho que é uma grande vitória. Eu tenho certeza absoluta da sua aprovação, assim como do requerimento, e eu acho que é uma grande vitória que a gente está propondo, que aquela água, ela passe a ser monitorada periodicamente, ou seja, durante todo um tempo, durante todo um ano, para poder a gente saber quando chegou alguma coisa estranha naquela água, porque aquela água, ela afeta a população que vai ali, inclusive, fazer um banho de praia, que hoje, nesse momento, estão proibidos de fazer um banho de praia ali dentro daquela praia da Rasa. Hoje ela não está, aparentemente, eu não posso firmar, mas aparentemente ela não está apropriada para banho. E isso compromete a nossa saúde. E mais do que isso compromete a nossa vida marinha, isso compromete o mangue de pedra, isso compromete toda a nossa reserva que tem no mar, os corais, as vidas marinhas, e nós, búzios, vivemos dessa beleza. Se amanhã nós nos tornarmos uma Baía de Guanabara, já era. Quando eu era criança, minha mãe passava comigo nesse trajeto de barca. E eu, quando criança, eu admirava ver os golfinhos junto da embarcação. Sumiu, porque a Baía de Guanabara hoje é um esgotão, onde estão tentando, para concluir, senhor presidente, onde estão tentando fazer a limpeza da Baía. Então, se nós podemos fazer agora que o Rio Una, que a Praia da Rasa, não vire amanhã uma Baía de Guanabara e outros pontos da cidade, aqui está a minha contribuição como vereador, fui eleito para isso e vou continuar fazendo isso. E por fim, eu frequento a Praia de Manguinhos aqui na frente. E lamentavelmente, muitas das vezes eu tiro de dentro do espelho da água plástico. E o plástico não vai parar ali sozinho, assim como o esgoto também não vai parar lá sozinho. Nós estamos tentando fazer o nosso dever de casa. A gente tem uma Secretaria de Saneamento Básico que vem trabalhando. A gente tem uma prefeitura que, agradando ou desagradando, também vem trabalhando. Agora, eu costumo dizer o seguinte: esgoto não dá em árvore. Alguém está gerando o esgoto. Obrigado a todos.
Muito bem, vereador Anderson Chaves. Não havendo mais oradores inscritos para o grande expediente, coloco em votação a autorização para passar para a ordem do dia. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Solicito o secretário que faça a chamada regimental, por favor. Vereador Gida Gabarito. Presente. Vereador Anderson Chaves. Presente. Vereador Tony Russo. Presente. Vereador Aurélio Barros. Presente. Vereadora Pastora Cris. Presente. Vereador Felipe Lopes. Presente. Vereador Josué Pereira. Presente. Vereador Rafael Braga. Presente. Vereador Vitor Santos. Presente. Senhor presidente, feita a chamada regimental. Havendo o número regimental, declaro aberta a ordem do dia em nome de Deus. Coloco em discussão, em segundo turno, o projeto de lei complementar de número 5 de 2025. Não havendo discussão, coloco em votação, em segundo turno, o projeto de lei complementar de número 5 de 2025. Aqueles que forem favoráveis, que permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito o secretário que faça a leitura dos pareceres referente ao projeto de lei ordinária de número 258 de 2025. Projeto de lei ordinária número 258 de 2025, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Relatório. Submete-se à apreciação desta comissão projeto de lei número 258 de 2025 de iniciativa parlamentar que visa proibir a instalação de hidrômetros e equipamentos de medição em calçadas, passeios públicos e áreas externas de imóveis no município de Armação dos Búzios sem autorização expressa do proprietário ou morador. O projeto também estabelece vedações a práticas abusivas por parte das concessionárias e fixa sanções pecuniárias em caso de descumprimento. A proposição encontra pleno fundamento no artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, que confere aos municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local, a ocupação do solo urbano, a integridade das calçadas, que são bens públicos sob gestão municipal, e a proteção do consumidor local, são núcleos fundamentais do interesse da municipalidade. Além disso, o artigo 22 da Lei Orgânica Municipal, em seus incisos 1, 6 e 36, são claros ao permitir que o município legisle sobre assuntos de interesse local, organização de serviços públicos, sob regime de concessão e proteção do consumidor e do usuário de serviço público. Conforme o tema 917 do STF, a reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo é taxativa e limita-se a leis que alterem a estrutura da administração, criem encargos ou modifiquem o regime dos servidores. O projeto de lei não cria ou estrutura órgãos, ele estabelece normas de conduta para a concessionária de serviço público. Terceiros, não altera o contrato de concessão em seu núcleo econômico, ele apenas regula o modus operandi da prestação de serviço em face do direito de propriedade do consumidor e não gera despesa direta para a administração pública. Eventuais custos de adaptação recaem sobre a concessionária que opera por sua conta e risco. Portanto, seguindo o precedente da ADI 3.394, a imposição de regras de proteção ao cidadão, ainda que gerem obrigações de fazer o serviço concedido, é legítima via de iniciativa parlamentar. Diante do exposto, opino pela constitucionalidade da matéria, Armação dos Búzios, 9 de fevereiro de 2026, Felipe do Nascimento Lopes, relator. Parecer a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, opina por unanimidade dos votos pela constitucionalidade do projeto de lei em sua redação original. Parecer, Felipe Lopes, presidente, Aurélio Barros, vice-presidente, Rafael Braga, membro. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e do Consumidor, no mérito, a proposição se mostra pertinente e de relevante interesse público, uma vez que visa assegurar maior proteção ao consumidor frente às concessionárias de serviços públicos essenciais. A iniciativa reforça princípios fundamentais das relações de consumo, como a transparência, a informação adequada e a vedação de práticas abusivas, e estando em consonância com o Código de Defesa do Consumidor. Destaca-se ainda que o projeto busca garantir maior segurança aos moradores, evitando intervenções externas sem consentimento, bem como impedindo a imposição de ônus indevidos ou condicionamentos abusivos para a prestação do serviço essencial. Em face do exposto, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Armação dos Búzios, 19 de março de 2026, Rafael Braga, relator. A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e do Consumidor concorda integralmente com o voto apresentado no relator no PLO número 258 de 2025. Armação dos Búzios, 19 de março de 2026, Rafael Braga, presidente, Adiel da Silva Vieira, vice-presidente, Aurélio Barros, membro. Senhor presidente, feita a leitura dos pareceres do PLO número 258 de 2025, conforme solicitado.
Coloco em discussão projeto de lei de número 258. Não havendo discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito o secretário que faça a leitura dos pareceres referente ao projeto de lei ordinária de número 3 de 2026. PLO número 3 de 2026, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. No que concerne à competência legislativa, a matéria insere-se no âmbito do interesse local, nos termos do artigo 30, incisos 1 e 2 da Constituição da República, por tratar de tema relacionado à saúde pública, ao meio ambiente e à organização dos espaços urbanos, áreas nas quais o município possui competência para legislar. Quanto à iniciativa, a proposição não interfere na estrutura administrativa do Poder Executivo, tampouco cria cargos, órgãos ou obrigações administrativas específicas, limitando-se a estabelecer diretrizes para eventual implementação da política pública, preservando a autonomia administrativa do Executivo. Quanto à redação final, o projeto de lei atende ao disposto na Lei Complementar número 95, de 1998. Ante exposto, voto pela constitucionalidade, legalidade e boa técnica legislativa do projeto de lei ordinária número 3 de 2026. Armação dos Búzios, 12 de março de 2026, Aurélio Barros Aras, relator. Parecer a Comissão de Constituição, Justiça e Redação concorda por unanimidade com o voto apresentado pelo relator no projeto de lei número 3 de 2026. É o parecer a armação dos Búzios, 12 de março de 2026, Felipe Lopes, presidente, Aurélio Barros, vice-presidente, Rafael Braga, membro. Pela Comissão de Obras, Serviços Públicos, Saneamento, Meio Ambiente e Pesca. No mérito da proposta, mostra-se relevante e oportuna, especialmente no contexto de cidades com clima quente e grande circulação de pessoas, como é o caso do município de Armação dos Búzios. A implantação de pontos públicos de hidratação contribui diretamente para a promoção da saúde da população, prevenindo problemas relacionados à desidratação e ao estresse térmico, além de garantir acesso gratuito à água potável em espaços públicos. Sob o aspecto ambiental, o projeto apresenta mérito a incentivar a redução do uso de recipientes plásticos descartáveis, promovendo práticas sustentáveis e alinhadas às políticas de gestão de resíduos sólidos e preservação ambiental. Por fim, voto pela aprovação do presente projeto de lei, Armação dos Búzios, 23 de março de 2026, Rafael Braga, relator. A Comissão de Obras, Serviços Públicos, Saneamento, Meio Ambiente e Pesca concorda integralmente com o voto apresentado no relator. No PLO número 3 de 2026, ao parecer, Rafael Braga, presidente, Aurélio Barros, vice-presidente, Felipe Nascimento Lopes, membro. Senhor presidente, feita a leitura dos pareceres do PLO número 3 de 2026, conforme solicitado. Em discussão, projeto de lei ordinária do número 3 de 2026. Não havendo discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito o secretário que faça a leitura dos pareceres referente ao projeto de lei ordinária de número 18 de 2026. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. PLO número 18 de 2026. Trata-se de projeto de lei de iniciativa parlamentar que dispõe sobre instituir o Programa Municipal de Proteção ao Amparo à Mulher no município de Armação dos Búzios. É o relatório. A matéria trata de tema de elevada relevância social, inserindo-se no campo da proteção à mulher e a promoção de políticas públicas de combate à violência, estando alinhados aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção à família. A proposição apresenta natureza programática e autorizativa, não impondo obrigações diretas ao Poder Executivo, mas apenas facultando a adoção de medidas voltadas à proteção das mulheres em situação de vulnerabilidade, respeitando a discricionariedade administrativa quanto à conveniência e à oportunidade de sua implementação. Ademais, o projeto observa a legislação federal vigente ao condicionar o fortalecimento de determinados itens à sua regularidade jurídica. Destaca-se nesse ponto que há entendimento no âmbito da Câmara dos Deputados, por meio do projeto de lei número 727 de 2026, no sentido de classificar spray de defesa de origem vegetal com concentração de até 20% como de uso permitido, que reforça a compatibilidade da proposta com a tendência normativa federal e contribui para a segurança jurídica da matéria. Dessa forma, não se vislumbra vício de iniciativa ou de competência, tampouco afronta os princípios constitucionais, encontrando-se a proposição em conformidade com o ordenamento jurídico. Diante do exposto, o voto é pela constitucionalidade do projeto de lei número 18 de 2026, Armação dos Búzios, 17 de março de 2026, Rafael Braga, relator.
A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opina por unanimidade dos votos pela constitucionalidade da matéria nos termos do artigo 42 do Regimento Interno. É o parecer, armação dos buses, 17 de março de 2026, Felipe Lopes, presidente, Aurélio Barros, vice-presidente, Rafael Braga, membro. Pela Comissão de Defesa da Mulher, Criança, Adolescente, Juventude e Idoso. No mérito, a proposição revela ser relevante, necessária e socialmente indispensável, tendo em vista o cenário persistente de violência contra a mulher, que constitui grave violação aos direitos humanos e à dignidade da pessoa humana, princípio fundamental consagrado no artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, a adoção de políticas públicas voltadas à prevenção da proteção à mulher em situação de risco e medida que se impõe ao poder público. Ressalta-se que o artigo 226, parágrafo 8º da Constituição Federal, estabelece o dever de poder público de criar mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações, o que legitima a implementação de programas municipais com foco na proteção preventiva. Dessa forma, entende essa comissão que a iniciativa fortalece a rede de proteção à mulher, amplia os mecanismos de segurança e contribui para a efetividade das medidas protetivas já concedidas pelo Poder Judiciário, promovendo maior segurança e autonomia às beneficiárias. Diante do exposto, vota pela aprovação do presente projeto de lei, armação dos buses, 27 de março de 2026, Rafael Braga, relator. A Comissão de Defesa da Mulher, Criança, Adolescente, Juventude e Idoso concorda integralmente com o voto apresentado pelo relator no PLO número 18 de 2026, ao parecer, Rafael Braga, presidente, Aurélia Barros, vice-presidente, Anderson Chaves, membro. Senhor presidente, feita a leitura dos pareceres do PLO número 18 de 2026, conforme solicitado. Coloco em discussão o projeto de lei de número 18 de 2026. Não havendo discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário que faça a leitura dos pareceres referente ao projeto de lei, projeto de emenda modificativa de número 2 de 2026. Projeto de emenda modificativa número 2 de 2026, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A matéria insere-se na competência legislativa municipal para tratar de assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual, especialmente em matéria ambiental e de serviços públicos, nos termos do artigo 30, inciso 1 e 2 e 225 da Constituição Federal, em consonância com a Lei Federal número 12.305 de 2010. Entretanto, a redação original do parágrafo 2º do artigo 1º incorre vício de iniciativa ao impor restrições diretas à atuação do Poder Executivo e disciplinar a dispensa de taxa a matéria afeta a organização administrativa e a gestão de serviço público. A emenda modificativa número 2 de 2026 sana tal inadequação a remeter a disciplina ao regulamento do Executivo, preservando o princípio da separação de poderes. No tocante à juridicidade e à técnica legislativa, o texto mostra-se, em geral, compatível com o ordenamento vigente e observa as diretrizes da Lei Complementar número 95 de 1998. Diante do exposto, opino pela constitucionalidade, legalidade e regular tramitação do projeto de emenda modificativa número 2 de 2026, devendo a matéria ser submetida ao plenário para deliberação. Armação dos buses, 24 de março de 2026, Aurélio Barros, relator. Comissão de Constituição, Justiça e Redação concorda por unanimidade com o voto apresentado pelo relator no presente projeto de emenda modificativa número 2 de 2026. Ao parecer, Felipe Lopes, presidente, Aurélio Barros, vice-presidente, Rafael Braga, membro. Senhor presidente, feita a leitura do parecer da CCJR, conforme solicitado por Vossa Excelência. Coloco em discussão o projeto de emenda modificativa de número 2 de 2026.
Não havendo discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o requerimento de número 3 de 2026, de autoria do vereador Anderson dos Santos Chaves. Não havendo discussão, Para discutir, senhor presidente. à vontade. Apenas ratificando tudo que eu já falei, da importância e da relevância dessa matéria, que trata-se de clamor da população, eu não poderia deixar de, mesmo sendo redundante, parabenizar a toda a sociedade civil organizada de Armação dos Búzios, aos moradores da Maria Joaquina e à população que se sente agredida, que está indignada com essa situação, e eu não deixaria de estar discussão dessa matéria em favor dessas pessoas. Então, fica aqui a todos vocês que vêm nessa luta contínua, não só o meu voto, como o meu apoio, e podem ter certeza que essa luta é da população e do cidadão brasileiro que habita esse planeta chamado Terra. Obrigado, presidente. Muito bem, Anderson. Mais alguém discute? Não havendo discussão, coloco em votação o requerimento de número 3 de 2026. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão as indicações de número 72 do vereador Anderson dos Santos Chaves, 73 do vereador Tony Russo, 74 do vereador Rafael Braga e 75 do vereador Victor Santos. Para discutir, presidente. À vontade, vereador. Primeiramente, bom dia ao presidente, aos colegas e a todos aqueles aqui presentes. Eu queria discutir sobre a indicação número 74 do vereador Rafael Braga, onde ele fez uma solicitação referente a um fraudário no Hospital de Armação dos Búzios. Eu queria aqui deixar expresso para todos que eu fiz uma emenda impositiva do número 25 de 2025 sobre o orçamento para a execução de um fraudário lá no Hospital de Búzios, porque eu vi essa necessidade também, Rafael. Fico até feliz em ver que outras pessoas perceberam essa necessidade, que tantos anos nós temos um hospital lá e OBS na cidade, e nós não temos isso. Então, eu fiz esse pedido e liberei um orçamento para que isso seja executado. Eu estive lá também no hospital, há umas 3 semanas atrás, conversando com a diretora do hospital, e nós já estamos vendo o local para essa implantação do fraudário de uma sala de amamentação, porque isso é necessário para a mulher. Eu acho que só uma mulher entende essa necessidade, sabe? Porque eu até presenciei lá esses dias uma criança que precisou fazer um exame de urina, um bebê. E, por um acaso, eu conheci a mãe, eu tive que ajudar ela no corredor a colocar aquele saquinho no bebê para poder fazer o exame, porque nós não tínhamos um fraudário. Mas, então, aqui só para deixar claro para vocês que nós já fizemos essa solicitação e já está em andamento a execução desse pedido lá. Obrigada a todos. Para discutir isso, presidente, À vontade, vereador. quero parabenizar o Rafael Braga e a pastora Cris também. É uma mulher com essa... tem muito mais visão até do que nós homens, né, mas os pedidos que nos chegam... E eu quero parabenizar e espero que seja feito realmente, construído fraudário ali no hospital. E vou pedir até que se estenda. Nós nos deparamos com escolas da nossa rede municipal que não tem um fraudário. Então, essa é uma rede de apoio para a criança, aquelas crianças que muitas das vezes nós nos deparamos com as crianças, as pessoas com deficiência nas escolas e passam aperto na hora de trocar aquela pessoa que é pesado, muitas das vezes é grandão, e você tem os ajudadores ali, eles têm muita dificuldade de estar tocando aquela criança. Então, eu já fiz algumas indicações e nós temos em algumas escolas da rede pública, mas eu quero encarecidamente pedir ao secretário Rodrigo Ramalho para que se estenda em todas as escolas fraudário. Me perdoe-me se eu estou falando demais, mas acho que isso é básico, fraudário nas escolas, dentro do hospital, unidade básica de saúde,
dos bairros, e nós ainda estamos discutindo esse assunto que é fraudário. Para mim, uma coisa muito simples, que eu acho que o poder público ele tem, sim, a condição de resolver isso em 2 tempos, quando se tem boa vontade. Muito obrigado. Mais alguém a discutir? Não havendo mais discussão, coloco em votação as indicações de número 72, 73, 74 e 75, todas de 2026. Senhor presidente, desculpa, eu achei que À o senhor ia... vontade. eu quero discutir a minha indicação, por favor. Pode ficar à vontade. Desculpa. Só para poder trazer uma notícia aqui, que já foi dada aos vereadores, mas eu quero torná-la pública. Eu tive a grata satisfação de receber a notícia por parte do prefeito Alexandre Martins, que essa indicação é uma matéria muito bem-vinda nesse momento para a cidade, porque já existia uma intenção de fazer monitoramento de água, o que já acontece dentro do Bandeira Azul, das praias de Bandeira Azul, e havia uma necessidade de formalização, porque hoje existe uma parceria que é muito mais um comprometimento de uma responsabilidade solidária do que um tratamento profissional através de uma contratação, com a Prolagos, por exemplo. Mas a gente precisa ter uma amostragem de uma empresa independente, e é o que a gente está propondo aqui, e eu já recebi um posicionamento do prefeito Alexandre Martins, que a indicação chega em bom momento e que ele pretende dar a ordem de execução à secretaria competente. Então fica aqui o meu muito obrigado aos senhores vereadores que vão somar com mais uma indicação da gente nessa casa. Obrigado, presidente. Agora sim, então vamos para a votação. Se não houver mais discussão, aqueles que forem favoráveis a essas indicações permaneçam como estão, aprovadas por unanimidade. Coloco em discussão a moção de número 3 de 2026. Não havendo discussão, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovada por unanimidade. Convido o vereador Felipe do Nascimento Lopes a fazer uso da tribuna na ordem do dia. E seu tempo é de 5 minutos, vereador. Passo, senhor presidente. Passando, Felipe Lopes. Não havendo mais nada a tratar no expediente ou da ordem do dia, encerramos a sessão em nome de Deus, desejando a todos uma boa tarde, um beijo no coração e fiquem todos com Deus. Não.